Carta a Pierre Rivière, de Raul Cruz. Então esse retrato, como dá para ver aqui, ele parece apenas um retrato, mas não é apenas isso, né? O Raul, ele tinha essa coisa de capturar essa energia envolta de um acontecimento. Eu li o livro Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha tia, minha irmã, não me lembro exatamente o nome. É um livro muito impactante, né? Muito forte, porque é escrito pelo assassino, um parricida, né? Matricida, ele matou toda a família, né? E o Raul, ele fez essa peça também, Carta a Pierre Rivière. O Raul, ele enveredou no final já da vida dele, alguns anos antes, né, para o teatro. Mas tratando mais um teatro de imagens, assim, não que não tivesse texto, mas ele trabalhava sobre tudo isso, né? E porque ele era um artista plástico, visual, e ele levou isso para o teatro. Então, a peça, assim, eu assisti, mas eu não consigo recordar muita coisa da peça, né? Mas, analisando aqui esse retrato, e lembrando também do livro, né, que também eu li faz muitos anos já. Então, o Pierre Rivière, ele, na prisão, no livro, ele conta que como que ele matou, o que passava na cabeça dele, que isso eu já não consigo lembrar também. Parece que foi o Michel Foucault, né, que publicou o livro, ou escreveu a história dele nas palavras dele. E aí, nessa figura, então, a gente vê o Pierre Rivière não como um assassino sanguinário, apesar do sangue nas mãos dele, né? A gente vê ele como uma figura com sofrimento grande. Essas sobrancelhas juntas que terminam no nariz, né? Remetem a uma compressão da face, né? Da testa, uma coisa de quem está pensando, internalizando. A boca que parece até uma gilete, né? Cortante. Talvez pela fala dele, né? O que ele escreve sobre o crime, o que ele conta, né, sobre o crime. E as mãos dele, percebam que elas estão em cruz, certo? Sobre o peito, que é uma maneira de simbolizar, assim, os mortos, né, no caixão, que eles ficam com a mão em cruz, e eles ficam com a mão em cruz por causa da crucificação, né, de Cristo. Então, ele coloca aqui essa figura como um Cristo crucificado. Ele está segurando essa carta ou esse livro, pode ser um diário, né? É um diário praticamente. Então, o que deve estar por dentro, nas profundezas dessa obra? Só nessas mãos, essas mãos com sangue, que também pode ser o sangue de Cristo, essas mãos em cruz, elas meio que desdizem o criminoso, a figura do criminoso. É como se essa figura do Pierre Rivière aqui, esse assassino, parricida, matricida e tudo mais, é como se ele fosse o Cristo de uma família, de um meio, de uma energia que ele capturou e que ele fez mal, que ele perturbou demais, como se ele houvesse mergulhado numa profundeza energética que terminou nesse crime, nesse assassinato. Parece que mas foi uma coisa assim bem horrenda e com bastante sangue mesmo, né? É como se ele fosse compelido a esse crime, não é que ele queria, não foi uma coisa racional, né? E acho que não foi mesmo. Ele foi compelido por alguma força que o levou. Então, percebam aqui nesse quadro o fundo do quadro, né? Várias pessoas já fizeram, vários artistas fizeram já retratos. Eu ia falar agora do retrato da Maria Bueno, porque eu vou fazer um paralelo aqui do retrato de Maria Bueno, do Raul Cruz, da qual também ele fez uma peça, né? Só que a Maria Bueno foi ela assassinada. Então percebam aqui nesse retrato do Pierre, feito pelo Raul, como a parede ela tem um movimento, como ela tem uma vida, como ela tem uma energia. A sombra dele atrás é um duplo dele, né? Pode ser o pesadelo que ele teve, então, que o levou a cometer esse pesadelo na vida real. Percebam que aqui tem
uma pequena figura, parece uma figura amarela que quase que me lembra, assim, na própria imagem do arcanjo Gabriel, de uma figura de luz. Ele seria esquizofrênico, talvez? Essa figura teria saído dessas profundezas e ordenado a ele a cometer o crime? Dizem, né, que os psicóticos, é uma voz que comanda. Mas será que é uma voz mesmo? Será que é tudo que essas pessoas capturam assim desse ambiente? Porque eu vejo esquizofrenia, não sei, eu não sou médica, claro, né? Mas eu vejo, assim, eu sinto que é uma desordem, né? É como se alguma coisa, uma energia tão forte, uma violência tão grande penetrasse naquela alma daquela criança que desorganizasse tudo, assim, ó, aquilo que poderia ser organizado da mente. E um dia explode na adolescência, né, quando começam os hormônios, porque os hormônios têm tudo a ver com a explosão da mente, tanto da inteligência quanto da loucura, né? Aí isso vai ser praticamente decidido, mas que vem lá do fundo, né? A infância seria essa profundeza, seria esse fundo. Então é como se essa figura aqui do Pierre, ela tivesse realmente emergido desse poço que o Raul me falava, que ele penetrava e do qual depois ele vinha à tona como artista. Mas é como se o Pierre Rivière, ele tivesse penetrado nesse poço, mas ele foi numa profundeza que ele não voltou. Seria esse o inferno mental. E ele cometeu, então, o crime porque, não tendo ele como raciocinar sobre isso que ele sentia, ele achou que aniquilando aquelas pessoas, ou seja, a matéria dessa captura dele da perturbação energética que havia, que essas pessoas simbolizavam para ele, como se ele matando essas pessoas, ele se livrasse dessa coisa negra, ele conseguisse vir à tona desse poço. Ele não conseguiu, ele não era um artista, ele realmente fez, né? Mas o Raul aqui nessa pintura, é como se ele penetrasse nisso e ele mesmo cometesse esse crime. Então, essa figura aqui, ela também se parece com a figura do Raul, tá? Esse amarelo que tem nessa figura meio que angelical, essa luz, luminosidade da parede, também aparece aqui no rosto dele, meio esmaecida, como uma icterícia. E também na carta. A carta também é amarela. Ela é amarela do tempo, mas será que é do tempo? Ou será que é esse amarelo que também significa uma xantopsia, né? A doença de ver as coisas amarelas, que também diziam que o Van Gogh tinha, e que ele não pintava só os girassóis de amarelo, né? E outras coisas também. E ela se mistura com sangue, e esse sangue pode ser o sangue de Cristo, então. Então, essa figura com essas mãos cruzadas, ela também é o Cristo. Ela também estava designada, não a ser o cordeiro que vai ser crucificado, mas a crucificar, e nessa do assassino, crucificar essas pessoas que ele mata, ele também é crucificado. As coisas são dialéticas, né? Elas agem, elas atuam e elas recebem. Elas são o polo ativo e passivo. Naturalmente, toda essa família dele também, elas atuaram para receber, de alguma forma elas atuaram. Eu não sei, não estou dizendo que elas são culpadas de serem mortas, não é isso. Mas elas atuaram na mente dele de alguma forma. E daí, ele foi capaz, ele precisou, ele sentiu necessidade, ou ele, sei lá, enlouqueceu e fez. Ele achou que elas eram o mal. Era uma coisa que estava nele, ou ele capturou esse mal, ele incorporou. O Raul, ele retrata muito bem isso aqui. Porque essa figura aqui do Pierre, ela nem precisaria estar aqui nesse quadro. Não precisaria ver nem a figura física aqui, a pintura da figura, nem essa sombra delineada da figura. Só essa perturbação aqui do fundo, ela já traz toda essa tragédia, né? Mesmo que ele não intitulasse a obra, a gente perceberia que é uma atmosfera de crime, de loucura. Tem um vermelho ali no fundo, né? Que vai remeter a sangue. Esses azuis misturado com cinza, com branco, né? Todos esses tons aqui com preto, é tudo assim
É uma perturbação que também fica em volta da figura, né? Não necessitaria, a meu ver, a figura tão explicitamente pintada. Mas como ela está aqui, a gente vê também a roupa dele, né? É uma camisa com uma gola, parece engomada, assim, os punhos fechadinhos, como se fosse, então, um menino comportado, mas que não pôde lutar contra essa verdade aqui, essa coisa que ele capturou, tá? E eu vou então fazer uma comparação com a outra obra, O Retrato de Maria Bueno.